Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar pelos 1080 AM e website da rádio, nas terças-feiras, às 11 da manhã. Logo depois, o programa pode ser visto no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado também pelo canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM, recebendo o professor Rui Vicente Oppermann, reitor da Universidade. Tudo bem, professor? Tudo bem. Nós começamos nossa conversa desta semana comentando um pouco da última reunião do Conselho Universitário, na sexta-feira da semana passada, que, completando as discussões anteriores já do Conselho Universitário e da comunidade, né, desta vez houve uma votação do próprio Conselho, né, professor, a respeito do tema que estava sendo debatido, já que é o programa Futurice. Exatamente. Eu vejo as duas últimas sextas-feiras como um conjunto de atividades do Conselho Universitário. Na primeira, uma sessão pública, na qual fizemos uma apresentação do que se trata esse projeto de lei, ou esse anteprojeto, na verdade, apresentado pelo MEC para o Futurice, e a partir dali foram feitas várias manifestações, geralmente críticas, a respeito das colocações que estão sendo feitas com relação a esse anteprojeto, ou pelo anteprojeto, e dali surgiu, né, então, uma declaração da própria sessão pública, que foi redigida pela nossa Comissão de Redação do Consumo. Essa declaração ela foi remetida ao Conselho Universitário para que, aí sim, na última sessão do Conselho, já numa sessão ordinária, ele fosse apreciado pelos conselheiros. E essa apreciação se deu de uma forma que eu achei muito positiva, porque nós tomamos essa declaração e transformamos essa declaração numa moção do consumo. Uma moção é um posicionamento oficial do Conselho Universitário, né? Portanto, ali está o posicionamento que o Conselho vê a respeito de determinados temas, no caso do projeto de lei apresentado pelo MEC com relação ao programa Futurice. Houve uma série de considerações de vários conselheiros manifestando-se críticos novamente a esse projeto de lei. Aprovou-se a moção de tal maneira que nós agora temos então uma posição de rejeição por parte do Conselho Universitário, da universidade, do anteprojeto ou do projeto de lei apresentado ainda na forma de uma minuta para a consideração, né? E isso para nós é muito importante porque posiciona a universidade de maneira que tal que nós possamos, tanto na comunidade interna como na comunidade externa, fazer essa discussão baseada nos pontos que foram ali levantados, né? O anteprojeto, ele está, assim como o próprio projeto, numa consulta pública, e a ideia do MEC é depois enviar como um projeto de lei para deliberação no Congresso. Então aí é um segundo momento na discussão do Futurice, quando então já com o projeto de lei nós teremos uma noção mais exata do que é mesmo que ele pretende, agora de maneira formal, para ser discutido no Congresso. E é importante que nessa moção do Conselho Universitário os conselheiros deixaram muito claro que a universidade rejeita o que está aí colocado, mas está aberto, como deve realmente estar, para discussões continuadas, tanto internamente quanto na comunidade externa, com relação ao que está por vir. Então, a universidade rejeita, mas ela não se nega ao diálogo e à discussão, para que a gente possa efetivamente ter uma participação tanto no plano interno como no plano externo, especialmente tendo em vista a participação na Andifes, dentro do Congresso,
que estaremos lá juntos para fazer a crítica, e essa crítica ela será, evidentemente, o reflexo daquilo que nós construímos aqui internamente. Bem, e falando na Andifes, né, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, assim como diversas universidades estão fazendo debates semelhantes ao que nós estamos tendo aqui dentro da URGS, né? Algumas já se posicionando, inclusive. Sim. A própria Associação dos Dirigentes também tem discussões, né, entre seus membros, e nós tivemos uma nota aí, inclusive, na semana passada, que falava justamente, entre outras coisas, né, dessa questão de não ser ainda um projeto de lei, o que nós estamos debatendo, nem sequer um anteprojeto, e sim uma minuta, né, como o senhor mencionou, o que é uma dificuldade, inclusive, para se posicionar concretamente, né, sobre o que se está se posicionando. E também sobre a autonomia, né? A Andifes colocou a questão de se manter a autonomia da universidade, né? A reunião do pleno da Andifes na semana passada, ela foi pautada praticamente só sobre a questão orçamentária e a questão do Futurice. E na questão do Futurice, como tu bem mencionas, as diferentes universidades estão em estágios diferentes de discussão do projeto. Algumas já fizeram manifestações contrárias, como a URGS, por exemplo, né? Contrárias à minuta que ali está. Outras ainda estão em consideração, mas há também universidades que estão vendo com uma certa simpatia o projeto. Então, a rejeição a esse momento do Futurice, ela não é unânime na Andifes. E por isso mesmo as discussões foram discussões muito interessantes, né? Por quê? Porque, de fato, se nós olharmos algumas questões que estão colocadas no Futurice, elas têm pertinência. Por exemplo, nós, reitores, a nossa universidade particularmente, é muito prejudicada pelo fato que nós não temos liberdade de destinação dos recursos próprios. Esses recursos eles ficam na conta única, eles ficam dependentes de liberação por parte do governo e geralmente essa liberação não ocorre. Então acontece que a gente perde o recurso que nós mesmos produzimos, o que é um contrassenso, né? E é um fator de desmotivação para com o pesquisador, para com as unidades acadêmicas que produzem esses recursos e para nós, a administração, porque não dispomos desse recurso para fazer a gestão da universidade, melhorias que possam beneficiar a todos da comunidade. Então, tem coisas aí que precisam ser discutidas, sim. Mas o fato, e aí acho que vem a questão principal, André, que é o fato de que a proposta das organizações sociais na gestão administrativa, patrimonial, de pessoal e até mesmo acadêmica, né, isso, na nossa visão, agride frontalmente a autonomia universitária, né? Praticamente questiona a capacidade que a universidade tem de ela própria fazer a sua administração, a sua gestão, a sua governança, né? Isso não só é uma agressão infundada, né? Porque, de fato, a URGS, por exemplo, é uma instituição que tem hoje uma governança exemplar, que tem uma gestão baseada em planejamento estratégico, que é o nosso PDI, mas também agride, e aí vem a grande questão, a própria Constituição, que no seu artigo 207 prevê essa autonomia para as universidades, né? Então, esse talvez seja o ponto mais difícil para que o futuro se possa passar. E realmente, assim, a nossa rejeição, a rejeição da maioria das universidades federais com relação ao futuro se dá com fulcro exatamente nesse risco à autonomia das universidades, não? E estamos aguardando, na verdade, que com o projeto de lei sendo construído em definitivo, essa questão passe a ser abordada dentro do Congresso, já com a cooperação dos congressistas, primeiramente os deputados, depois os senadores, né? De tal maneira que a gente garanta a preservação da autonomia universitária, porque esta autonomia é a própria essência do que é uma universidade há mais de 800 anos. Não? Em relação a essa questão que o senhor mencionava dos recursos produzidos pela própria universidade, eu acho sempre interessante a gente esclarecer isso, porque
a sociedade, muitas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, a gente tem muito aquela noção de que a universidade tem a sua autonomia, mas apenas recebe recursos. E a gente já conversou algumas vezes, existem recursos, claro, aí varia conforme a universidade, mas a URGS, por exemplo, produz muito com seu próprio seus serviços, seus convênios, né? Isso. Que recursos são esses, professor? Que depois acabam não sendo disponibilizados? Isso. Eles são de várias naturezas. Por exemplo, vamos pelos mais simples. Você tem cursos de especialização, você tem os MBAs, né? São cursos que são cobrados, tem uma taxa de cobrança da universidade, da unidade acadêmica onde se promovem esses cursos. Essa taxa é recolhida para a conta única da universidade. Pois bem, nós temos também as patentes, né? As patentes, nós temos várias patentes que nos dão recursos em função da utilização dessas patentes pela sociedade em geral, né? Royalties decorrentes de patentes que são de propriedade da universidade. Nós temos também, e aí vem um volume muito grande por parte da URGS, e isso é um fato, uma questão de orgulho para a nossa universidade, todos os projetos de pesquisa com instituições públicas e privadas, onde há a geração ou há o envolvimento de recursos financeiros para o desenvolvimento desses projetos, né? Esses projetos também têm taxas que são destinadas à universidade. E da mesma forma, a prestação de serviços, pura e simples. Quer dizer, de repente, uma consultoria que se faz, algum tipo de serviço que a universidade presta, ou que os pesquisadores da universidade prestam, tem taxas que são recolhidas. Esse conjunto de taxas que são cobradas pela atividade na universidade compõe o que a gente chama de receita própria, né? Tem universidades que, por suas características, tem um patrimônio imobiliário muito grande e tem receitas próprias advindas, por exemplo, do aluguel. Nós não temos nenhuma, muito pelo contrário, nós precisamos de imóveis, não temos nada para alugar, mas tem quem consiga com aluguéis. Tem outros que conseguem com prestação de serviço, mais do que com pesquisa. Nós temos a nossa geração mais com pesquisa do que com qualquer outro recurso. Mas veja a ironia da situação. Você produz, você tem um recurso próprio, e você imagina que esse recurso próprio, como de resto em todo o mundo as universidades fazem, quando tem esse recurso próprio, reaplica, reinveste na melhoria da infraestrutura, tanto na unidade que produziu o recurso, como em outras unidades que talvez não produzam o recurso, mas podem se beneficiar com eletricidade, infraestrutura, equipamentos, enfim, coisas que são importantes. Pois bem, o recurso que a universidade produz, ela não tem acesso, ela não tem como fazer a destinação, porque cai na conta única, e na conta única depende da liberação desse recurso por parte do governo, que em geral não libera todo o recurso. De tal maneira que quando sobra esse recurso no final do ano, eles colocam numa conta congelada, que aí sim nós não temos acesso nenhum a ela. E periodicamente, como aconteceu no final do governo Temer, já falei sobre isso, esses recursos foram totalmente sequestrados, quase 60 milhões de reais foram levados da URGS para pagamento de aposentados no sistema previdenciário. Então, aí está uma questão que é importante, mas veja, essa semana mesmo, na Comissão de Constitucionalidade e Justiça da Câmara, foi aprovado uma emenda constitucional que vai permitir acesso e gestão desses recursos pelas universidades. E mais, nessa proposta de emenda constitucional, esses recursos estarão extra-teto. Então, eles não estarão atendentes ao teto do orçamento. Este é o tipo de emenda, ou é o tipo de ação que é muito mais importante para nós do que o futuro está propondo, não? Primeiro, porque vai nos tirar do teto, vai deixar que nós mesmos façamos a administração do recurso, porque possamos aí então determinar políticas de desenvolvimento da universidade como um todo, e não daquilo que eventualmente uma organização social poderia pensar que seria o melhor para sei lá quem. Não? E só completando o esclarecimento, né, professor Rui, e esse recurso que a universidade mesmo produz,
e que depois acaba não tendo acesso completamente ou em boa parte, não estamos falando do contingenciamento das verbas de custeio, que é outro problema, né? Não estamos, essa retenção não é a mesma retenção do contingenciamento. Eles são criativos nas retenções, né? Que nos traz o outro assunto que a gente precisa abordar, então, que estamos chegando no momento em que realmente estamos começando a fazer cortes de serviços básicos da universidade, né? Já se publicou aí na imprensa na semana passada, né? A questão de emissão de carteiras de identificação dos estudantes, questão de combustível para o transporte dos próprios estudantes no Campus Vale, os serviços que são terceirizados, né? Como limpeza e segurança. Isso. De fato, esse conjunto de medidas é um conjunto que foi muito bem pensado, foi discutido com todas as unidades acadêmicas, porque influencia, evidentemente, o dia a dia de cada um deles, e nós chegamos aí, então, a uma possibilidade de redução ainda maior. É a terceira vez que a gente faz essa racionalização ao longo da vigência da emenda constitucional. E, de fato, a gente estava dizendo que a gente chegava raspando o osso, agora a gente já está comendo a farinha do osso, porque o osso já não existe mais. Então, este é uma situação, e eu quero deixar bem claro que essas racionalizações não vão resolver o problema do bloqueio. Se o bloqueio for mantido, não há o que faça, a universidade vai ter grandes dificuldades para manter as suas atividades. Por quê? Porque, evidentemente, nós não teremos recursos para pagar os terceirizados, para comprar os insumos necessários para a manutenção da nossa universidade. Já tem universidades que estão cessando as atividades nos cursos noturnos. Por quê? Porque como eles não têm como manter a segurança durante a noite, eles acabaram fechando os cursos noturnos, o que é a dimensão exata a dificuldade, porque o curso noturno é o curso com maior conteúdo social, porque é ali que estão as pessoas que trabalham, por isso que tem um curso noturno. Pois justamente por isso que foram cortados, porque não tem segurança. Essa é uma tragédia. Então, de fato, o recurso próprio é uma coisa, o recurso orçamentário do Tesouro é outra. Então, esse contingenciamento e esse bloqueio é o recurso do Tesouro, né, que ainda está aí persistindo para nós. Nós tivemos, a propósito disso, né, também ainda no Pleno da Andifes, a visita do secretário da Educação Superior, da CESU, e ele deu duas notícias que são, pelo menos, atenuantes para nós. A primeira delas é a de que a proposta de lei orçamentária que o governo vai enviar até o final de agosto para o Congresso, a PLOA, como a gente chama, ela vai destinar para as universidades o mesmo montante de orçamento de 2019 para 2020. E veja vocês que nós estamos comemorando isso, nós comemorando a miséria, porque se nós não conseguimos em 2019 chegar até o final do ano com o orçamento que nos dá, como é que nós vamos fazer em 2020 com o mesmo orçamento e com as despesas correntes aumentando? Então, estamos comemorando realmente um problema que virá certamente no futuro, semelhante ao que nós estamos vivendo agora. Isto é, o orçamento é insuficiente para as despesas que nós temos. Então, mas pelo menos é melhor do que a boataria de que haveria redução no orçamento em 2020. Né? Se era verdade ou se era apenas um boato para que a gente se sentisse melhor mantendo o orçamento, eu não sei. Mas quando eu cheguei em Brasília, se falava em reduções de 15% até 45% no nosso orçamento. Isso não vai acontecer. E a outra notícia é de que nós temos ainda a expectativa de liberação de 42% do nosso orçamento de custeio. São 12%, além dos 30% do bloqueio. Não? E o governo está noticiando de que haverá liberações de recursos, inclusive entrando possivelmente nos 30%. Isso é, parte desses 30% poderão vir a ser descontingenciados e nós teremos aí um fôlego um pouco maior para conseguir chegarmos até o final do ano com uma dívida crescente. Isso é muito claro. Se liberarem os 100%, não, a nossa dívida vai retornar ao que foi a dívida que nós levamos de 2018 para 2019.
Se não liberarem os 100%, a nossa dívida de 2019 para 2020 vai ser maior. Não? E o orçamento continua o mesmo, então novos problemas. Mas pelo menos nós estamos com a esperança de que com essa liberação nós não corramos o risco de entrar nesse impasse de não ter recursos para pagar os serviços essenciais para a manutenção das atividades da universidade. Então, quanto antes liberarem, melhor. Eles estão prometendo para setembro está logo ali. Para nós seria melhor que eles já liberassem em agosto, a fim de que a gente pudesse já honrar os nossos compromissos. Mas pelo menos a gente pode chegar para as firmas de terceirizados, para o governo, o próprio governo estadual, dizer, olha, os nossos débitos serão sanados com a liberação de recursos do orçamento. Não? O que vem muito ao encontro do que eu tenho dito, diga-se passagem, de que eu não acreditava que esse governo iria ter a irresponsabilidade de levar as universidades a ter que fechar as portas e prejudicar a atividade letiva de milhões de pessoas no Brasil lá fora. Seria um descaso muito grande e eu espero que isso não aconteça. Ok, seguimos observando e conversando sobre estes e outros assuntos. Muito obrigado, professor Rui Vicente Oppermann, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade com a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Pela URGS TV, imagens de Emerson Santos e Pamela Maidana. Nos 1080 e na internet, nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.